esse empate, mais um empate amargo do Vasco. O Vasco sai à frente no placar e não consegue segurar o resultado, ou até mesmo ampliar o resultado. E mais uma vez o Vasco sai de campo com uma sensação de derrota. O Vasco que precisava ganhar a partida para se manter vivo. O Vasco pode, inclusive, sair da faixa de classificação, inclusive da Taça Rio. Pode terminar essa rodada em penúltimo colocado novamente na tabela de classificação, se os resultados acontecerem. E o que mais incomoda, o Vasco não consegue ganhar. O Clube de Regatas Vasco da Gama, no Campeonato Carioca, que tem 4 times grandes, o Vasco não consegue ganhar. Fez o seu segundo clássico na temporada e outro empate, e dominado pelo time do Fluminense. É claro que o Vasco em alguns momentos foi melhor na partida, mas muito pouco. O primeiro tempo quase todo foi do Fluminense. Em lances isolados o Vasco chegou. Num deles o Andrei acabou achando o Germancano dentro da área, e o Germancano de 2 chances guardou uma. E eu não entendo por que o Vasco não consegue aproveitar o seu melhor, que é ter um atacante cirúrgico dentro da grande área, que precisa apenas de 2 tentativas para guardar uma. 50% de aproveitamento, ou seja, se a gente colocar 4 vezes o Germancano na cara do gol, ele vai fazer 2, estatisticamente falando. E o Vasco não consegue proporcionar isso. Dá pena ver o Germancano jogando pelo Vasco. É irritante ver como o Germancano não consegue receber quase nada de chances de gol. E a certeza do torcedor vascaíno é que se a bola chegar, ele vai fazer. E a bola, o que acontece? Não chega. O Vasco que foi escalado nessa partida com Lucão no gol, Zeca pela esquerda, Léo Matos pela direita, Castan e Miranda na zaga, Bruno Gomes no meio, junto com Andrei, Carlinhos e Matias Galarza, caindo de vez em quando ali pelas pontas, né? Gabriel Peck e Germancano no ataque. E eu não consigo entender o que Carlinhos faz nesse time, cara. Um jogador que passou a partida inteira apagado e só foi ser substituído no segundo tempo. Inclusive, no segundo tempo é que o Vasco ali, depois da metade do segundo tempo, consegue em alguns momentos ser um pouquinho mais incisivo sobre o Fluminense. O Vasco passou essa partida quase toda sendo dominado pelo time tricolor. É incrível a apatia do time do Vasco em tentar manter a posse de bola, em tentar criar, em tentar vencer o jogo. O goleiro do Fluminense fez algumas defesas importantes. Talvez realmente o goleiro do Fluminense tenha sido responsável pelo Vasco não ter virado o jogo, né, por não ter feito o segundo gol, aliás. Mas é muito pouco, cara. O Vasco fez 12 finalizações em gol. De 90 minutos, o Vasco fez 12 finalizações. É muito pouco para quem precisava ganhar a partida. O Vasco pode terminar essa rodada na penúltima colocação do Campeonato Carioca. Falta um pouco mais de entendimento do que é Vasco. Algumas substituições deveriam ter sido feitas ali com 5, 6, 10 minutos do primeiro tempo, que o Vasco precisava vencer o jogo, igualar em número de pontos contra o Fluminense, causar um desconforto na competição. Mas não, o Vasco acaba cedendo o empate mais uma vez, numa cobrança de bola parada, num jogo aéreo. O Vasco vacila de novo, leva aí o 9º gol em 7 jogos nessa competição do Campeonato Carioca, do fraquíssimo Campeonato Carioca, em que o Vasco não consegue ganhar da Portuguesa, o Vasco não consegue vencer o Nova Iguaçu, o Vasco consegue levar 2 gols do Nova Iguaçu, consegue perder para a Portuguesa, em 2 clássicos contra times
que não estão tão distantes assim do que é o Vasco, em termos técnicos. Botafogo eu diria que está no mesmo nível, o Fluminense um pouco mais à frente, porque tem um time que é basicamente o time que classificou o Fluminense, o elenco que classificou o Fluminense para a Libertadores ano passado. Mas muito pouco que faz o Vasco. Muito pouco, não é esse o Vasco que eu estou habituado. Eu sou um torcedor exigente. E é muito pouco que é apresentado para a torcida, né, do Vasco. Então, alguns destaques dessa partida, eu diria que o Germancano, porque precisa de muito pouco para fazer gols, né? Diria que o Matias Galarza foi realmente, de novo, apesar de numa posição diferente nessa rodada, participativo, porque quando precisou matar a jogada, o fez, e quando precisou se apresentar ofensivamente, também o fez, mas não foi tão bem quanto no jogo passado, né? Algumas substituições deram certo, né? O Peck acabou saindo para a entrada do Juninho, o Miranda saiu para a entrada do Ricardo Graça, o Ricardo Graça que quase marcou um gol, uma cobrança de bola parada num escanteio cobrado pelo Vasco, o Bruno Gomes apagado na partida de hoje, deu lugar ao Figueiredo, que entrou muito bem na partida, e o mais eficiente que entrou na partida para mim foi o Laranjeira, um jogador que deveria ter entrado no primeiro tempo na posição do Carlinhos, mas não, segundo Marcelo Cabo, ficou no banco de reservas para entrar apenas no segundo tempo, né? O Vasco conseguiu ter uma posse de bola maior, foram 51% de posse de bola contra 48%, quase 49% de posse de bola do Fluminense, mas a posse de bola do Vasco quase sempre no campo defensivo. O Fluminense foi um pouco mais incisivo nas ações do jogo, né? Em termos de cruzamento, por exemplo, o Fluminense fez 23 contra 16, conseguiu desarmar mais o Vasco, né? O Vasco acabou fazendo menos desarmes do que o Fluminense conseguiu ser mais eficiente nesse quesito, com 24 desarmes. E em termos de finalizações, o Vasco acabou finalizando mais, foram 12 com 5 finalizações em gol, contra 8 com apenas uma, que foi o gol do Fluminense, feito pelo Fred numa cobrança de escanteio do Nenê, né? Eu acho até que a cobrança de escanteio do Nenê falhou o Miranda, por não ter disputado, né, a bola ali com o Fred, e também do Lucão. O Lucão poderia naquela posição, já que o Nenê não ia cobrar a bola fechando, como foi no primeiro tempo, que quase marcou um gol olímpico, a bola iria via aberta, o Lucão poderia ter se posicionado um pouco mais à frente ali na pequena área, né? Acho que se o Lucão sai ali, por exemplo, para disputar a bola com o Fred, teria dificultado a cabeçada do Fred, que praticamente cabeceou sozinho, né? Foram 8 escanteios do Fluminense contra apenas 2 do Vasco, e 33 perdas de bola do Fluminense contra 37 do Vasco, o que mostra que realmente o Vasco perde muita bola, principalmente na transição. E o que me incomoda é esse Andrei. Andrei me incomoda muito, cara. O Andrei pode ser um jogador muito melhor se ele entrar ligado na partida. Acho que falta o Andrei ser pujante, ser um jogador mais vibrante, um jogador mais participativo e ligado na partida. Eu fico imaginando o Andrei com 35 anos. Esse jogador com 35 anos, ele não joga mais. Me incomoda muito como o Andrei se comporta dentro de campo, né? Então, o Marcelo Cabo, inclusive, no final do jogo falou que o time ainda não está pronto, está passando por um processo evolutivo, falta evoluir um pouco mais na parte física, falta evoluir um pouco mais na parte coletiva, mas hoje apresentou algumas coisas positivas em relação aos últimos jogos, né? E para ele o Andrei foi brilhante. Eu não achei, cara. Eu acho que o Andrei participou do gol e em alguns momentos, como numa bola parada, acertou a trave. Mas foi só. O Andrei não foi esse jogador que finalizou diversas vezes de fora da área, como é a característica do Andrei. Poderia ter chegado um pouco mais à frente, tentar chutes de fora da área. Poderia ser um jogador que sobrecarregasse menos o Bruno Gomes. O Bruno Gomes fica praticamente sobrecarregado na função de marcação. O Andrei não consegue ser esse jogador de desarmes. E o Andrei não consegue ter velocidade o suficiente para se apresentar com frequência no campo de ataque, para ser um elemento surpresa. E a comissão técnica tem que analisar isso com mais inteligência. O departamento científico do Vasco, o analista de desempenho, tem que chamar a comissão técnica e mostrar como o Andrei pode ser mais útil. Chama o próprio Andrei e diz: meu irmãozinho,
do meio para frente, tu consegue ser um jogador útil, porque você consegue dar uma assistência, você consegue fazer uma finalização. Ano passado nos ajudou na partida contra o São Paulo em São Januário, onde ele foi participativo e determinante no campo de ataque, dando uma assistência também naquele jogo. Hoje de novo. Então, cadê o departamento científico do Vasco para apresentar esses relatórios e mostrar que o Andrei só é útil do campo de ataque para lá? Toda vez que o Andrei pega a bola para tentar fazer uma transição, para sair em velocidade, não tem velocidade, é desatento, é um jogador lento, facilmente desarmado. E só eu e outros torcedores conseguem ver isso. E ao final do jogo o treinador diz que é brilhante, ou seja, ele está passando o pano para as deficiências do jogador. Tem que chamar o jogador e mostrar o VT. Olha quantas perdas de posse de bola você perdeu no campo defensivo e arriscou a linha defensiva do Vasco. Não quero mais você nessa posição. Você é dali para frente. É lá que você vai ser útil para mim. E coloca um outro volante que seja capaz de ajudar o Bruno Gomes na marcação. Que aliás também o Bruno Gomes não foi bem na partida hoje. Outro jogador que está muito lento também na transição. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, compartilha. Se quer ajudar ainda mais o canal, clica aqui no botãozinho Seja Membro e vem ajudar o canal nos projetos. Vem participar do clube de benefícios do projeto do canal Sociedade Malta. A gente tem um grupo de WhatsApp específico com vários membros, conversas diárias, né, que a gente tem no grupo de WhatsApp, e falta só você, clica aqui no Seja Membro e vem participar da família, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, mais um empate do Vasco, em que a gente não consegue ter uma sequência de vitórias. Já são, nessa gestão aí, inclusive, já são vários empates, só nesse campeonato carioca já são mais empates do que vitória, e a gente realmente vai se apequenando até no campeonato carioca, né? Pasmem! A gente vai se apequenando até no campeonato carioca.